Vamos continuar a nossa reunião agora. Vou passar a palavra ao deputado Ho Yun-san. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Muito boa tarde a todos. O tema de hoje tem a ver com o desenvolvimento da 5G e respectivas aplicações inteligentes. Este mês, o governo concedeu licenças 5G válidas por 8 anos a 2 operadoras de telecomunicações e a sociedade está atenta às novas oportunidades que a era 5G vai trazer para Macau. A concessão de licenças 5G no interior da China aconteceu mais cedo do que em Macau e nos últimos anos a integração de tecnologias como a inteligência artificial, 5G, internet das coisas, megadados e computação acelerou dando um forte impulso ao desenvolvimento de comunidades inteligentes no interior da China. O surgimento contínuo de diversas aplicações inovadoras deu origem à gestão de serviços comunitários baseados na digitalização, redes, a informatização e inteligência e, no contexto da pandemia, acelerou a transformação dos modos de vida e de trabalho. Assim sendo, gostaria de apresentar as seguintes questões. Com o arranque oficial dos serviços 5G em Macau, de que planos a longo prazo dispõe o governo para o desenvolvimento das telecomunicações e da 5G em Macau? O governo deve explorar ativamente novos cenários para as aplicações 5G, acelerar a difusão dos serviços 5G na vida da população para a sociedade se tornar mais inteligente, eficiente e ágil. Vai fazê-lo? Deve ajudar as PMEs locais a aplicar serviços inovadores 5G para o reforço da capacidade digital e da sua transformação. Vai fazê-lo com base na premissa de salvaguarda da privacidade e desenvolvimento das comunidades inteligentes, que já aconteceu no interior da China. Será uma das direções para o futuro desenvolvimento de Macau? O que pensa o governo sobre isto? O novo bairro de Macau é um projeto piloto para a extensão em Hanqing do sistema de saúde, educação básica e cobertura da segurança social. Este bairro tem condições para se tornar numa comunidade inteligente piloto? Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Ho Yun-san. Quanto às questões relacionadas com o 5G, o deputado Ngan também chegou a colocar a mesma questão e também já tentei responder, mas, entretanto, quanto à aplicação de 5G no interior da China, nomeadamente na área industrial, a aplicação tem sido muito... registrou-se um grande sucesso. Através de ajustamentos da 5G, consegue então aplicar esta tecnologia na cadeia de produção. E, por isso, na área industrial, vê-se melhor as utilidades de 5G, como, por exemplo, nos portos, quanto aos contentores, etc. E em Macau, eu creio que podemos começar nas escolas. Espero que as escolas possam implementar, nomeadamente na educação através da internet. Eu creio que é uma boa aplicação. E também na área da medicina. E, em terceiro lugar, nós próprios, tal como acabei de referir, que há pouco referi na conta única, e podemos então ter mais uma nova versão aplicando esta nova tecnologia de 5G. Porque neste momento também a cobertura não é total, ainda não é total. E, nomeadamente, na área de medicina e em particular, no complexo hospitalar das ilhas, creio que já é possível de fazer uso de 5G, por exemplo, nas consultas, em algumas doenças crônicas, que pode ser através de videoconferência a fazer a consulta. Porque o desenvolvimento 5G é em várias vertentes e espero que na venda a retalho possamos então ver melhores resultados, até na gestão da indústria hoteleira pode aplicar este sistema. E no que diz respeito ao novo bairro de Macau, de acordo com o nosso projeto, a Companhia de Renovação Urbana
Também tem plano para as instalações complementares e temos também equipa de saúde, de medicina, também já preparadas para prestar os devidos serviços aos moradores do novo bairro de Macau, em Hanqing. E quanto à tendência, vamos então gradualmente optimizar os serviços comunitários a serem prestados aos moradores. Obrigado. A palavra, senhor deputado Leirão. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. Para fazer face ao envelhecimento da população e aperfeiçoar as políticas respectivas, nos últimos anos o governo promoveu a implementação de vários trabalhos, tais como a criação do grupo interdepartamental do mecanismo de proteção dos idosos, etc. Porém, durante 3 anos consecutivos, o regime de previdência central não obrigatório, que é uma parte importante do regime de segurança social, não reuniu condições para se efetuar a repartição extraordinária dos saldos orçamentais, por não ter havido saldos de execução orçamental nas finanças públicas. A generalidade dos cidadãos pode não sentir logo o problema, mas para os idosos já têm idade para levantar as verbas da previdência. Isto é uma redução direta das suas receitas anuais, que afeta, de certo modo, a sua vida. Ainda salientar que, de mera leitura de alguns artigos, a repartição extraordinária é partilha de frutos, mas o governo deve ter em conta o objetivo legislativo de todo o regime, pois só assim é que é possível reforçar a proteção da velhice e complementar o regime de segurança social. Portanto, não haver repartição extraordinária não é apenas um problema de benefícios sociais, mas sim do aperfeiçoamento de todo o regime. Assim, o governo tem de continuar a optimizar o regime de previdência central não obrigatório e a reforçar a atenção e o apoio aos idosos. Senhor chefe executivo, há 3 anos consecutivos que o regime de previdência central não obrigatório não reúne nos termos legais condições para se efetuar a repartição extraordinária. O governo vai ponderar atribuir mais uma prestação de subsídios para idosos e de invalidez para minimizar os prejuízos para os idosos e deficientes. O governo deve estudar a viabilidade de outros regimes de apoio para oferecer garantias a estes grupos sociais quando os mecanismos vigentes não estiverem em condições de produzir os efeitos previstos. Vai fazê-lo numa perspectiva a longo prazo. O governo vai criar mecanismos de indexação dessas pensões. Senhor chefe executivo, obrigada pela questão do deputado Leila Mon sobre a sua pergunta. E quanto à resposta da vossa pergunta, o secretário Lei já respondeu a quando da apresentação do orçamento 2023. E quanto ao ajustamento dos subsídios para idosos, o Fundo de Segurança Social já implementou um regimento. Por isso, vai tendo em conta os respectivos dados e critérios para proceder, tendo em conta as mudanças e também tendo em conta que os subsídios para idosos e invalidez que não ultrapassar o índice mínimo de subsistência por forma a assegurar a população. Por isso, são os fundamentos para a alteração ou ajustamento do subsídio, dos respectivos subsídios. Em 2022, quanto ao regime de segurança social, houve 140 mil beneficiários daquele regime, mas 1%, ou seja, 1.309 que, devido à situação econômica, foram requerer subsídio financeiro ao IAS, Instituto de Ação Social. Por isso, 99% conseguem satisfazer as suas necessidades. Por isso, tendo em conta por alcançar os respectivos critérios do regime de segurança social e para prestar apoio social aos residentes, pretendemos adotar as seguintes medidas. Quanto às pessoas com dificuldades econômicas, tendemos a assegurar a sobrevivência das pessoas, ou seja, apoio financeiro ou econômico às pessoas com dificuldades econômicas. E para aliviar a pressão de vida dos desempregados, também vamos atribuir subsídios. Atribuímos também o subsídio invalidez às pessoas, aos portadores de deficiência e também
atribuímos subsídio aos estudantes com dificuldades econômicas. Por isso, o governo, há pouco perguntou se há medidas residuais. Sim, claro que temos. Trata-se também das medidas de apoio. Por isso, para as pessoas que tiverem dificuldades, também temos medidas residuais para prestar apoio às pessoas com dificuldades econômicas e aos portadores de deficiência. Obrigada. Até próximo, deputado Chang Kin-chong. Excelentíssimo senhor chefe executivo. A economia local foi gravemente afetada pela epidemia e perante as enormes dificuldades e pressão, o governo liderado pelo chefe executivo tem prevenido e controlado eficazmente a epidemia, tem se empenhado na recuperação econômica e turística e os resultados merecem o nosso reconhecimento da sociedade. O setor do turismo também assume a sua responsabilidade social, prestando todo o apoio e colaboração em diversos trabalhos. Com o grande apoio do governo central, o governo da RAEM e os setores sociais uniram-se para ultrapassar as dificuldades e venceram os desafios da epidemia. Sob o carinho do governo central e os esforços do governo da RAEM, foram autorizados a ampliação do aeroporto de Macau e as respectivas obras de aterro foram retomados em 1 de novembro, os vistos eletrônicos individuais e as excursões em 4 províncias e uma cidade. Essas políticas, então, vamos ter boas expectativas com estas políticas. Esses resultados não foram nada fáceis de alcançar, de atingir, porque contribuem para aumentar bastante a confiança da sociedade e também para a recuperação econômica e turística. Senhor chefe executivo, quais são as políticas do governo para, então, continuar a alargar as fontes de turistas e acelerar a construção do Centro Mundial do Turismo e do Lazer em Macau? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua questão colocada, deputado Chang Kin-chong. Como acelerar os passos ou os ritmos de desenvolvimento para construir Macau como um centro de turismo e lazer a nível internacional? A política do governo da RAEM, eu penso que até neste momento é sempre a mesma. E é uniforme. Qualquer desenvolvimento do turismo, nós estamos receptivos. Qualquer planos ou itens. Há alguns deputados que cá tiveram, propuseram aí, naquela altura, impostos cobrados a cada cabeça de turistas, ou cada turistas. Por exemplo, naquela altura pediram ao governo para acrescentar mais um tipo de imposto, ou seja, cobrar impostos a cada turistas. Voltamos ao assunto. Cada governo da RAEM aceita sempre, ou aplaudimos sempre, investimentos no turismo de Macau. Como é que nós conseguimos angariar mais turistas de Macau? Segundo os dados recentes, por exemplo, sobre a venda de retalhos ou a venda por grosso, conseguimos ver que o volume de negócio foi atingido 85% ou 95% do volume de negócio de 2019. O setor de restauração e coma e bebes também mais ou menos esta percentagem, ou seja, perto de 80%. Os turistas são elementos muito importantes para Macau e também, claro que esta recuperação que acabei de referir também tenho de agradecer pelo consumo interno feito pelos residentes de Macau. Recentemente, no dia 23 de setembro, o Governo Central convocou uma reunião e depois da reunião declarou que vai retomar a emissão dos vistos eletrónicos individuais a turistas de Macau. Ou seja, muito rapidamente vamos receber mensagens ou informações do Ministério de Turismo
sobre a visita dos turistas. Naquela altura, a província de Guangdong é muito segura. Nunca cheguei a pensar que já em outubro, Guangdong houve problemas e os locais próximos também ficaram com problemas. Os turistas todos ficaram em casa. Guangdong é a principal fonte de turistas. A cidade de Zhongshan e Foshan também são a principal fonte de turista de Macau. Podemos também tentar angariar turistas de Macau de outras províncias, de outros locais da província de Guangdong sem problemas. Ou seja, recorremos às medidas flexíveis para angariar turistas ou para impulsionar o desenvolvimento do turismo de Macau, para resolver a questão de falta de turistas. Quanto às excursões de província de Guangdong, se não há problema, então também vamos requerer a luz verde do governo central para admitir excursões de outras províncias, das 3 províncias e uma cidade. Porque com a recuperação ou retomada de vistos, os aviões, os voos chegaram muito cá para Macau, ou seja, os lugares são muito aumentou a ocupação dos lugares nos voos, foram ocupados bastante. Ou seja, vamos tentar angariar mais turistas para cá e as companhias aéreas de Macau já estão preparadas para isso. Isto para Macau, para os visitantes que vão chegar através da via aérea, é um grande suporte para o mercado de venda a retalho de Macau. E esperamos que, através da retomada de vistos eletrónicos, a recuperação de Macau seria melhor. Porque os turistas é muito importante para a dinamização ou a recuperação da economia de Macau. E também peço ao setor que veem-se quais os locais da província de Guangdong que não há problemas e tentar desenvolver trabalhos. Porque, mesmo assim, que há locais de Zhuhai, há turistas que também deslocaram a Macau para ajudar Macau a desenvolver a economia. Para além das vias aéreas, claro que através de entrada por vias aéreas, estes turistas podem não ser daqueles locais que tiveram problemas. E também os turistas que também chegaram cá, em que os seus locais de origem não há problemas, quando chegam cá a Macau, se calhar vão ser arriscados de que o seu código vai mudar de cor. E temos de pensar em como dinamizar o turismo de Macau. Estamos a recuperar a economia de Macau. Diariamente, nós recebemos número de turistas que não atinge de 25 mil. O que nós queremos é recolher mais dados, envidar esforços conjuntos para convencer as excursões ou as companhias de turismo de Macau que organizam excursões para visitar Macau durante o Grande Prémio de Macau e as grandes festividades de Macau. Próxima semana, ou seja, fim desta semana, vai começar o Grande Prémio e esperamos que a longo prazo nós temos ainda grandes férias, longas férias, daqui para a frente esperamos fazer bem os nossos trabalhos para preparar melhor. Quanto aos trabalhos de divulgação de turismo, a angariação de turistas nas outras províncias, com a luz verde do Ministério de Turismo, vamos desenvolver os respectivos trabalhos. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Pereira Coutinho. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. Para as novas medidas contra a pandemia, então vamos gastar mais 130 mil milhões de patacas e há muitos setores que estão a deparar-se com muitas dificuldades e acho que muitas microempresas ou pequenas e médias empresas também vão entrar em falência e também a taxa de desemprego também vai ser alta. E as nossas receitas estão a reduzir e os casos de suicídio também estão a aumentar. E o moral dos trabalhadores de função pública é a mais baixa de sempre. E para então podermos voltar à normalidade, então coloca as seguintes questões ao
Senhor Chefe Executivo, em primeiro lugar, há que implementar com urgência medidas concretas, então, de alívio das regras da pandemia 3+3, destinadas à recuperação econômica, principalmente na indústria do jogo, e para atrair mais turistas e investimentos estrangeiros. Mas ainda deve criar mais postos de trabalho, ajudar financeiramente os estratos sociais mais carenciados, atribuindo-lhes em cada trimestre de 2023 o subsídio de sobrevivência nos cartões de consumo no valor de 8.000 patacas, o pagamento de 7.000 patacas do regime de previdência central não obrigatório e respectivos retroativos no valor de 21.000 patacas correspondente aos anos anteriores em falta. E, finalmente, implementar medidas concretas e eficazes para alterar o atual rumo de contínua baixa moral da maioria dos trabalhadores da função pública e, por fim, elevar os níveis de qualidade de governação com transparência. Obrigado. Obrigado, senhores presidentes, senhor deputado. Sim, vamos ter um orçamento deficitário. Claro, o total dos últimos anos não é só de 130 mil milhões. Este dado não é preciso. Além disso, eu disse que a indústria está moribunda, mas acho que as empresas concessionárias ainda têm oportunidades de sobrevivência, porque nos últimos anos têm assumido grande responsabilidade social. Claro, temos de fazer uma retrospecção sobre a experiência. Nos últimos 10 anos, podemos ter acesso a estes dados na internet. Não estamos a falar de 100 mil milhões ou 200 mil milhões de patacas. Fazer negócio não quer dizer ter sempre lucro. As empresas estrangeiras, no início do investimento na China, já estavam preparadas a ter prejuízos para depois ter um lucro a longo prazo. Nunca há lucros permanentes. Isto é, até as PMEs sabem. Até é anormal ter sempre lucros. Portanto, as concessionárias do jogo e ao participar no concurso público, isto demonstra a confiança. Esta dimensão da indústria continua a aumentar. Porque temos dívidas de terreno, porque já autorizamos muitos terrenos às concessionárias, ainda estamos a devolver estas dívidas, nomeadamente, isto é, 88 mil metros quadrados. As concessionárias do jogo não vão abrir falência durante este ano. Ontem disse aos jornalistas, não podemos acreditar nos rumores falsos na internet que as concessionárias todas vão abrir falência. Quando à juventude, à situação de emprego, a deputada Lei Zhengyi, deputado Liang Shunyu, já prestaram atenção, já não vou repetir. Vamos fazer o nosso melhor, colaborar com as associações para fazer melhor este trabalho, organizar todas as semanas, colocação profissional. Quando há o levantamento de quarentena, reduzir de 5+3 para 3+3, como disse ontem na conferência de imprensa, vamos persistir na política de zero Covid. Claro, como defendeu uma política de confinamento, de quarentena 3+3, será que é possível atrair mais turistas? Talvez não. Eu posso dizer não vai. Não vamos conseguir atrair muitos turistas, mesmo 0+3 não vamos garantir.
Quando há outros aspectos, o secretário-lei já respondeu, não vou repetir. Obrigado. A palavra, senhor deputado Chesa Iwan. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, adotar mais medidas para apoiar o desenvolvimento profissional dos jovens. No relatório do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o presidente Xi Jinping menciona especialmente o seguinte: uma nação será forte quando os jovens se fortalecerem. Este é o momento ideal para os jovens chineses alcançar realizações, pois têm um vasto palco para demonstrarem os seus talentos e perspectivas promissoras para a concretização dos seus sonhos. Olhando para a realidade de Macau, não podemos ser optimistas. Desde o início da epidemia, a taxa de desemprego dos residentes já ultrapassou 5% e até ao segundo semestre, a taxa de desemprego dos jovens com idades compreendidas entre 16 e os 34 atingiu 11,7%. E a DESAL tem organizado a atividade de conjugação de emprego. Os postos de trabalho são relativamente básicos e não permitem que os jovens desenvolvam os seus conhecimentos. O governo deve dar importância ao apoio aos jovens com habilitações acadêmicas e com ambição, disponibilizando-lhes mais palco para desenvolver as suas capacidades. E o governo deve atribuir-lhes subsídio de família e de residência e prêmios de antiguidade no sentido de assegurar a justiça e a imparcialidade. Mas ainda, espero que o chefe executivo resolva a questão da aposentação dos funcionários públicos de forma flexível, libertando mais postos de trabalho para mais jovens poderem ingressar na função pública. E o governo deve ainda colaborar com as empresas de julgo e outras empresas da Grande Bahia para proporcionar aos jovens postos de trabalho relacionados com a sua vocação profissional e deve ainda divulgar periodicamente os dados sobre os estágios e os postos de trabalho. Espero uma resposta por parte do chefe executivo sobre a formação de jovens quadros qualificados de Macau. Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Chesa. Vou agora responder. E todas as perguntas são respondidas. Quanto ao regime de recrutamento da função pública, nós temos, então, vagas definidas para este efeito. Por outro lado, diz o senhor deputado que há funcionários públicos com 36 a 40 anos de serviço que não conseguem aposentar-se. Se tiver essas informações, peço ao senhor deputado para fazer chegar ao senhor secretário. Porque podem, então, passar esses casos e quais são os serviços envolvidos em que não autorizam a aposentação desses funcionários públicos já com 36 a 40 anos de serviço. Em terceiro lugar, no que diz respeito ao regime de recrutamento, nós temos sempre vindo a realizar concurso público. Nem sempre ter carreira depois do concurso, de acordo com o regime jurídico da função pública, então vai ter que submeter-se os candidatos para uma prova. E quanto ao regime de previdência, os funcionários da camada de base que já desligaram da função pública sob o regime de previdência, a partir de junho de 2022, os diferentes tipos de subsídios e abonos já passaram a ser atribuídos a esses trabalhadores. E por isso, agradeço as suas perguntas. Senhor deputado Chan Ho-sen, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, o tema da minha intervenção de hoje é reforçar a exploração dos recursos turísticos e enriquecer a divulgação da educação científica através de diferentes meios. O governo, então, já lançou um projeto para auscultar as opiniões públicas sobre os novos aterros e todos sabemos que o governo vai, então, tentar criar museus, pavilhões de exposições, etc., nos novos aterros, nomeadamente no planeamento Este 2 dos novos aterros.
o governo da Araiam dá muita importância às instalações, às infraestruturas ligadas à cultura, mas nós estamos ainda preocupamos-nos com a maximização dessas instalações e esperamos que essas instalações possam então superar as insuficiências das instalações atuais, em prol então do desenvolvimento da área cultural de Macau. Mas ainda sabemos que os museus temáticos e os pavilhões de exposições devem ser suportes com características típicas para poderem então desenvolver também a área da cultura. Ora, em relação às instalações sociais do planeamento destes dois novos aterros, quais são as funções dessas instalações? Senhor chefe executivo, obrigado, senhor deputado Lelangon. O plano diretor da Zona Este 2 já foi realizado um concurso, consulta pública para ouvir as opiniões da sociedade, que teve início no dia 7 de outubro. Este plano visa construir habitações públicas e construir instalações destinadas à população e pretende, através das instalações temáticas, por forma a construir uma zona marginal, por forma a consolidar o papel de Macau enquanto cidade de turismo e lazer. Por isso, este é o posicionamento desta zona. Quanto aos terrenos dessa zona, é no total de 200 mil metros quadrados, ou seja, ocupando 11,9% dos terrenos destinados à educação, atividades recreativas e de lazer e também instalações municipais. E 710 metros quadrados 710 metros quadrados são zonas verdes, ocupando 40,7%. E segundo o respectivo planeamento, visa construir na sua zona sul uma zona marginal, passeio pedonal, por forma a haver uma interligação das zonas culturais, e vai ser construído um corredor verde por forma a adequar-se às instalações, ou seja, às lojas ou restaurantes. Vai ser criado aí uma nova zona por forma a impulsionar o desenvolvimento turístico, por forma a construir Macau enquanto cidade-centro mundial de turismo e de lazer. E assume um papel muito importante. Isto trata-se do posicionamento da concessão. Quanto a esta zona, este 2, reservamos vários espaços. Por exemplo, no lote D11 tem 53 mil metros quadrados para a construção destinada a uma zona para exposições, e 13,5 mil metros quadrados são destinados para salas de exposição. Lote D11 e D2 tem um rácio de 22,5% e tem uma altura de 20,5 metros de altura. Por isso, fizemos uma análise e os serviços responsáveis pela cultura nessa zona vai dispor de bibliotecas e zonas de exposições e museus. Por isso, naquela zona inclui todas as instalações relativas às áreas de
arte e de museu. Por isso, no seu extremo sul, também vai ser criada uma estação do metro ligeiro para o desenvolvimento do espaço de 4.000 lojas. Por isso, o governo pretende construir instalações culturais naquela zona, mas não é agora, mas só depois de construído as habitações públicas é que reúne condições para essas construções. Por isso, só havendo a população naquela zona é que será possível construir bibliotecas e como as bibliotecas não são altos, por isso pretendemos este método. 行政長官各位官員。 Tem a palavra a senhora deputada Angela Lang. Obrigada, senhor presidente. Senhor chefe executivo, o relatório do 20º Congresso do Partido Comunista da China refere à promoção da construção da Grande Baía e o apoio a Hong Kong e Macau para uma melhor integração do desenvolvimento nacional. Em junho deste ano, o Conselho do Estado publicou o Plano Geral para a Cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau em Nansha, Guangzhou, propondo acelerar e aprofundar a cooperação através da construção de uma plataforma estratégica com base na Grande Baía em coordenação com Hong Kong e Macau e orientada para o mundo. Não se pode ignorar que Nansha é uma nova plataforma de cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau na nova era. O parque de demonstração de inovação entre Guangdong, Hong Kong e Macau está a acelerar o ritmo de construção. Aliás, Hong Kong e Nansha já têm medidas concretas, incluindo a transferência e transformação dos resultados da inovação nas áreas da ciência marítima e da cidade inteligente de Hong Kong. Macau deve, então, proceder quanto antes a um estudo sobre o desenvolvimento da cooperação bilateral, tomando a iniciativa de promover esse desenvolvimento nas quatro principais indústrias: ciência e tecnologia, cultura e turismo, finanças, cuidados gerais de saúde, medicina e tradição chinesa, entre outras. O governo já pensou sobre quais são as áreas industriais mais promissoras para Macau e Nansha no âmbito da promoção da cooperação regional? Como é que Macau vai focar-se nas áreas em que possui vantagens para alargar o espaço de cooperação e aprofundar a cooperação de modo a obter mais resultados? Como vai atrair e incentivar os setores e os cidadãos a aproveitarem as oportunidades para participarem ainda mais na construção da Grande Baía? Creio que os cidadãos também estão interessados, então, em conhecer melhor a situação. Obrigada. Senhor chefe executivo, muito obrigado, senhor presidente. Deputado Lang, obrigado pela sua questão. Quanto ao reforço da cooperação entre Macau e Nansha, como a Hanqing como uma plataforma de desenvolvimento de cooperação, que é a Hanqing, Qinshan, Qinghai e Nansha, são locomotivas para o desenvolvimento da economia da Grande Baía. Hanqing é um local desenvolvido em prol de Macau. Qinghai é para Hong Kong. Nansha é um local compartilhado para o desenvolvimento de Hong Kong e Macau. Macau e o governo da província de Guangdong vai cooperar entre si para transformar Nansha num local para Macau e Hong Kong conseguem integrar no desenvolvimento da Grande Baía. Esta é uma meta. O reforço da cooperação na ciência e tecnologia e cooperação entre jovens. Macau assinou 17 protocolos com 23 centros das 9 províncias que fazem parte da Grande Baía. E quanto às entidades ou unidades sediadas em Cantão, são cerca de 90 projetos envolvidos. Enquanto o governo Raema, nós, segundo o presidente Xi também emitiu ordens que a construção da Grande Baía, da Hanqing é para ajudar Macau a desenvolver a sua economia. E o desenvolvimento da Grande Baía
e o desenvolvimento destes dois locais são duas energias muito importantes para o desenvolvimento da economia de Macau e daí a economia da Grande Bahia. O governo está a promover de forma segura o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada entre Macau e Guangdong em Hanqing e também está a participar no desenvolvimento da Grande Bahia. Com isto, é possível Macau participar no desenvolvimento nacional, porque Macau já neste momento criou uma comissão executiva para a gestão da zona de cooperação aprofundada e eu faço parte dessa comissão. Nós temos uma comissão executiva que é chefiada pelo pelo Sr. Secretário Lei Weilong e também conta com a participação de vários co-chefias. E utilizamos a zona de cooperação aprofundada como um ponto de intervenção ou ponto de iniciação ou de arranque para o desenvolvimento da economia ou o desenvolvimento integrado na Grande Bahia, daí para o desenvolvimento nacional. Vamos triar ou procurar meios, mas nestes últimos anos nós sempre seguimos as ordens e diretrizes emitidas pelo presidente Xi. E também há um capítulo dedicado num documento publicado no interior da China. Nós vamos seguir também este documento publicado. Mas neste momento, a próxima meta, e em termos de regime tributário, nós temos uma política com a ilha de Hanqing que é chamado duplo 15%, ou seja, a isenção de imposto de 15% dos rendimentos, quer das empresas, quer das pessoas que trabalham ou dedicam sua vida na ilha de Hanqing. E neste momento há políticas de isenção de impostos também para as peças fabricadas cujos materiais ocupam uma determinada percentagem. E por isso nós investimos em diferentes locais, os investimentos são os mesmos, também investimos na Nansha e estamos sempre a ter comunicação estreita com esta zona de livre comércio e também temos mecanismos de cooperação e ainda estamos a procurar meios para desenvolver este desenvolvimento. Até próximo, deputado Chan Chamo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, caros colegas, muito boa tarde. A Zona de Cooperação Aprofundada em Hanqing foi criada há um ano e sob o novo regime de negociação, construção, gestão e utilização conjunta entre Guangdong e Macau, promoveu-se a liberalização da primeira linha e o controle da segunda, o alto grau de facilidade na circulação de pessoas, a inovação financeira transfronteiriça, o acesso ao mercado e a promoção dos serviços jurídicos, entre outros trabalhos da articulação dos mecanismos e das regras no âmbito destas 5 áreas. A integração Hanqing-Macau foi acelerada, alcançaram-se resultados significativos nos trabalhos da zona aprofundada e registrou-se um desenvolvimento estável nas principais indústrias. É preciso aproveitar as oportunidades da construção da zona aprofundada, injetar uma nova força motriz para o desenvolvimento econômico a longo prazo de Macau, valorizar as vantagens próprias, elevar o nível da cooperação, ativar a dinâmica do arranque na inovação e do empreendedorismo, criar uma nova plataforma para a plataforma de desenvolvimento diversificado da economia. De que planos então dispõe para o aperfeiçoamento dos mecanismos e regimes da zona aprofundada, Sr. Chefe Executivo? Ontem, quando da apresentação do relatório, já falou sobre isto e hoje também falou sobre esta matéria, mas gostaria de obter mais informações mais pormenorizadas. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Chan Chamo, a zona foi criada no dia 27 de setembro, já tem um ano. Ao longo deste ano, o que é que fizemos? Merece a atenção. Temos 8 aumentos. Um primeiro, investimento de Macau. 705 empresas de Macau, um total de investimento 100 mil milhões. Além disso, aumento de empresas que funcionam na zona de cooperação aprofundada através de licença, inscrição de empresas físicas. Esta percentagem aumentou de 13% para 30%. O aumento da indústria de ciência e tecnologia
e do desenvolvimento científico e tecnologia. O setor aumentou significativamente, o valor acrescentado subiu 56,3% homologamente e, além disso, aumento de rendimento através de imposto. No ano passado, entre janeiro e novembro, conseguiu-se uma receita por imposto de 30 mil milhões de patacas, um aumento de 20,1%. Homologamente, isto significa um aumento de 16,8%, 7 mil milhões de renminbis de receita sobre imposto a nível de zona, aumento de 11,2%, aumento de carros de matrícula de Macau, todos os dias o número total de 690 mil carros. Por outro lado, aumento de prestação de serviços de saúde, 1,5% de aumento, mais estudantes, aumento do número de estudantes na zona. Agora estudam 194 estudantes, um aumento de 66%. E estes são 8 aspectos em que se verificou aumento significativo. Além disso, quanto ao aperfeiçoamento do regime, criamos um grupo de liderança para a promoção de aperfeiçoamento de mecanismos e regimes da zona aprofundada, dialogando com os serviços competentes do interior da China, fazendo a lista de prioridades, nomeadamente gestão aduaneira, etc. Estamos a implementar o regime de negociação e construção conjunta através da Comissão de Gestão. E o regime de trabalho da Comissão Executiva, os dois lados destacam trabalhadores para compor estes órgãos de gestão. A Comissão de Gestão realizou 4 reuniões, 7 reuniões específicas, definindo o regulamento de trabalho para esta comissão e a Comissão Executiva. Estão a ser analisados diplomas para a zona aprofundada, que devem ser divulgados oportunamente. Isto referente ao aperfeiçoamento de mecanismos e regimes. Há outras iniciativas e planos de ação que vão ser lançados e cumpridos. Isto através da Comissão Executiva da Zona Aprofundada e os trabalhadores destacados para aquela zona conseguiram contribuir para estes resultados significativos no primeiro ano através da colaboração dos dois lados. Definimos os respectivos regulamentos e diplomas de articulação. Assim, a zona vai conseguir alcançar a primeira meta definida pelo Governo Central. Palavra, Sr. Deputado Pong Chun. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, no relatório do 20º Congresso Nacional, o presidente Xi Jinping salienta que a educação, ciência, tecnologia e talentos constituem um suporte básico e estratégico para a construção integral de um país socialista moderno. Há que defender que a ciência e a tecnologia são forças de produção primárias, os talentos são recursos de primeira importância, a inovação é a força motriz primária e implementar de forma
aprofunda a estratégia de revigoramento do país mediante ciência e educação, a estratégia de fortalecimento do país mediante a formação de talentos e a estratégia de desenvolvimento impulsionado pela inovação. Há que dar prioridade ao desenvolvimento da educação, insistir na independência e no autofortalecimento do desenvolvimento científico e tecnológico, além de promover o desenvolvimento movido pelos recursos humanos. Temos que, então, envidar todos os esforços para, então, desenvolver as áreas de ciências e tecnologias, formando ainda talentos para essas áreas, tendo em conta o que está a passar nos outros países desenvolvidos, como nos Estados Unidos da América. Por isso, em comparação com as práticas das regiões vizinhas, parece-nos que não temos as respectivas vantagens. Como é que vai, então, o governo incentivar as instituições educativas para a formação de talentos para esta área? Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Panchun. São essencialmente duas questões. Como é que somos capazes de captar elites na área da tecnologia de ponta? Olhando para o ranking das universidades do mundo, as nossas avantagens estão em 201 ou 250 lugares. Mas só que em 2022 houve já uma subida significativa. A Universidade de Macau, a Universidade Politécnica de Macau conseguiram bons resultados e em o ano letivo de 2022, na ranking da Universidade Times, conseguiu atingir lugar de 2001 a 300. Houve uma subida de 100 lugares. E na pena disciplina a indústria turística, houve também progresso e foi também reconhecida os graus acadêmicos da área de turismo pela Organização Turística Mundial. Nos últimos anos, com os esforços do pessoal docente e dos alunos, de fato se verificou muitas melhorias. E conseguimos ver esses resultados, porque estão a marchar para frente. E há pouco o senhor deputado falou sobre a captação de talentos. Já estamos agora a reformar os nossos regimes. De fato, os regimes que estamos a implementar ou que vamos implementar são flexíveis, de medidas flexíveis que somos capazes de captar investimentos e, ao mesmo tempo, talentos. E estou a ver que, com os recentes dados, já conseguimos atrair professoras de renome a nível internacional a virem para Macau para ensinar os nossos alunos. E o deputado Ipsukai, quando falou sobre os fundos de oferta privada, de fato, porque temos que depender deste tipo de fundo, porque se depender meramente do governo, não somos capazes de atingir os nossos objetivos. O produto, após a investigação das universidades, é que é possível, através de um fundo de oferta privada, em promover os produtos com valores no mercado, porque meramente contar com o apoio do governo, o resultado não vai ser satisfatório. Naturalmente, nós vamos dar o nosso apoio, porque também é necessário, mas se contar meramente do apoio do governo, não é assim tão fácil, porque o financiamento envolve verbas avultadas. Por isso, só através de fundos de oferta privada é que somos capazes de promover os nossos produtos explorados pelas nossas universidades. Neste aspecto, vamos continuar a investigar e estudar no sentido de promover a nossa indústria de tecnologia de ponta.
satisfazendo as necessidades do mercado. Muito obrigado. A palavra, senhor deputado Lam Yue Thao. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. Já se passaram 3 anos desde o início da Covid-19. A economia, com o emprego e a vida da população têm sido gravemente afetados e o governo também tem reduzido as despesas devido à redução das receitas fiscais. O governo reiterou ontem no relatório da SLAC que as despesas com a educação e a saúde não vão diminuir na realidade, mas na realidade não é assim. Por exemplo, há 3 anos que o subsídio da escolaridade gratuita para o ensino não superior não é aumentado e o governo até vai aumentar gradualmente o número de alunos por turma de 25 para 35, um aumento de 40%. Portanto, os recursos do aluno por aluno estão a diminuir dramaticamente. As despesas com a saúde previstas para o próximo ano excedem 12,3 mil milhões de patacas, um decréscimo significativo de 12,05% em comparação com os 14 mil milhões deste ano. E nos últimos 10 anos, a população idosa tem aumentado rapidamente, o que implica uma maior procura de cuidados médicos e significa que os recursos de saúde per capita vão diminuir significativamente no próximo ano. Senhor chefe executivo, com vista a investir melhor nas novas gerações e planear melhor a aplicação de recursos na área de saúde para a sociedade envelhecida de Macau, o senhor vai dispor de medidas concretas para assegurar que no próximo ano os recursos per capita na educação e saúde não sejam reduzidos ou sejam mesmo aumentados de forma razoável? Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado. Senhor deputado Lam Yue Thao. Em 2022, há pouco, quando falou disse, não houve reduções, o que você disse. Os seus dados não são corretos. Quanto às despesas com a saúde, não está incluído no PIDA. Com a construção do edifício de especialidade, por isso essas despesas não estão incluídas, por isso haverá uma dedução. Por isso, quanto ao orçamento, acho que tens de saber como ler o nosso orçamento, tem de ver cada etapa, os dados desses dados. Sim, quando estive cá, eu acho que temos de saber como ler o orçamento, porque quanto ao orçamento, quanto às classificações e quanto aos pormenores do orçamento, eu acho que temos economistas especialistas da nossa assessoria que possa fazer as respectivas análises e pode explicar quais foram as razões da redução dessas despesas. Por isso, o nosso assessor economista pode facultar esses dados. Na altura, quando eu estava cá na Assembleia, esses colegas têm sempre comunicado comigo. Se não conhecer bem a lei do enquadramento orçamental, eu acho que... mas tem de saber como ler, por isso, sendo chefe executivo, na altura, quando eu era presidente da Assembleia Legislativa, eu acho que vários deputados ouviram o que disse. Por isso, quanto à lei do orçamento 2023, por que é que foi apresentado antecipadamente? Sim, devia apresentar depois, só quando... e só depois de eu vir cá é que o secretário da Economia de Finanças vem cá apresentar o relatório. Se fosse assim, então vocês não vão ter tempo para analisar a proposta de lei. E se não for aprovado, então tudo será parado. E é por isso que apresentamos no início de novembro para apresentar à Assembleia Legislativa para poder analisar a respectiva proposta de lei. Por isso, se tiverem dúvidas, então podemos prestar esclarecimentos. Por isso, obrigado pelo deputado Lam Yue Thao. Por que razão é que houve redução nas despesas com a saúde? Não houve. Sim, quanto aos PIDAs, as verbas do PIDA são responsáveis por cada organismo, ou seja,
Sim, claro que se não tiverem verba no PIDA, então na altura talvez a deputada Bonguecha pergunta por que razão não foi utilizada a verba do PIDA. Por isso tem de perceber a relação entre esses valores. Por isso eu não posso dar o compromisso que por isso eu não vou reduzir as despesas com a educação. E quanto ao número de alunos por turma, os recursos atribuídos é de 30 a 35, tendo em conta cada turma. Não foi o que... Sim, quanto aos subsídios do deputado Kokamfai é per capita. Por isso, cada turma varia de 30 a 35 alunos. Por isso, as despesas com a educação não foram reduzidas. Por isso, o que você disse não está correto. Por isso, eu queria dizer, para clarificar, porque os dados que me facultou é diferente dos que eu tenho. Por isso, podem também apresentar interpelações para saber por que razão houve reduções, e a nossa secretária, Elcia Leão, também vai responder a essas perguntas. Se tiverem dúvidas, também podem apresentar, e as coisas que eu percebo, então também posso prestar esclarecimentos. Se não perceber, eu também posso pedir aos senhores secretários para prestar esclarecimentos nas sessões de debate. Por isso, podemos aqui trocar opiniões. Por isso, se tiverem dúvidas, podem colocar. E quais são os aspectos que têm problemas? Por isso, não há problemas. Quanto às despesas com a saúde e a educação, não há reduções. Por isso, através aqui, não posso dizer que há reduções, mesmo havendo déficit no orçamento, não houve reduções nas despesas com a saúde e educação. Houve apenas as despesas com o pessoal no valor de 5%, ou seja, de funcionamento. Por isso, em termos de educação e de saúde, não houve reduções. Por isso, as verbas atribuídas estão constantes no nosso orçamento. Por isso, quanto à educação, quanto aos alunos que chegam até 28 a 29, não queremos cortar, ou seja, as escolas. Mantemos o número de escolas em 28 ou 29. Por isso, quanto ao número de alunos, qual é a verba atribuída a cada aluno, tenho aqui na minha mão. Para o senhor deputado Kokamfai, excelentíssimo senhor chefe executivo, seus colaboradores, muito boa tarde. Segundo os dados disponíveis, no primeiro semestre registraram-se 47 suicídios, mais do dobro dos 22 registrados no período homólogo do ano passado, e registra-se uma tendência de subida dos suicídios entre os jovens. Ainda, no primeiro semestre, tentaram suicidar-se 44 jovens entre os 15 e os 24 anos, e nos períodos homólogos de 2021 e 2020 foram 37 e 9, respectivamente. Portanto, esta questão não pode ser ignorada. De acordo com o relatório da OMS, devido ao impacto da epidemia, a taxa global da ansiedade e depressão aumentou 25%. E desde o início da epidemia, que os residentes vivem preocupados com as medidas de prevenção e com a incerteza da economia, o que facilmente origina diferentes níveis de problemas psicológicos. Senhor chefe executivo, para além dos trabalhos de promoção e apelos, que políticas e medidas é que o governo tem para ajudar os residentes a reforçar a sua saúde psicológica? De que medidas dispõe ainda para fazer face ao aumento das tentativas de suicídio entre os jovens? Obrigado, senhor chefe executivo. Obrigado, presidente. Senhor chefe executivo, muito obrigado pela sua questão colocada. Este ano ocorreram muitos casos de suicídio, tal como o deputado Kokamfai disse, que o rácio deste ano subiu bastante. Segundo as estatísticas, na primeira metade do ano, 43 casos
de suicídio já ocorreram. Nos primeiros 9 meses, 65 casos. 59 são residentes, ou seja, um aumento de 71% em comparação com o período homólogo do ano passado. São várias as razões que levaram ao suicídio. Há um caso em que a pessoa que deixou o mundo é um jovem. Por isso é uma dor profunda para Raem. Nós recorremos sempre a redes de zonas comunitárias para aumentar, entre aspas, a elasticidade da assunção da pressão das pessoas. E também reforçamos os serviços de apoio psicológico às pessoas que apresentam elevados riscos. E também recorremos às redes nas zonas comunitárias para evitar a ocorrência de tragédias. Ou até também usamos mecanismos de comunicação para evitar estas tragédias. Também apoiamos as instituições para criarem linhas de aberta que funcionam durante 24 horas. Também incentivamos as associações a organizarem cursos de formação para reforçar a capacidade dos formandos sobre a avaliação do risco de suicídio das pessoas. Também esses cursos também ajudam as pessoas a aumentar a capacidade de resolver os problemas de suicídio. Também nos dias em que se celebra o Dia de Saúde, também divulgamos informações e reforçamos apoio às pessoas com necessidades. Neste assunto, já entramos em contatos com diferentes associações de diferentes níveis e também com instituições que tratam dos assuntos dos encarregados de educação para prestar o devido apoio. E também faço um apelo que todos têm que cuidar bem da sua vida, porque também a vida dos jovens, e porque salvar uma vida nos hospitais tem que recorrer a diferentes métodos de tratamento clínico para salvar vidas. E quando aparecem estas vidas, e também a questão da economia também, eu sei que prejudicam muito o estado psicológico das pessoas, e creio que com a recuperação gradual da economia é possível de eliminar problemas econômicos, daí diminuindo o caso de aparecimento de suicídio. Até para o deputado Wuchoket, excelentíssimo senhor chefe executivo, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Nos últimos anos, várias cidades da Grande Bahia lançaram regimes de acreditação profissional para Hong Kong e Macau. E seguindo o exemplo da Zona de Cooperação Aprofundada em Hanchin, a Zona Piloto de Comércio Livre em Namsar também procedeu à avaliação dos profissionais de Hong Kong e Macau da área de construção civil. E a Zona de Inovações em Huangpu, da Guangzhou, também efetuou o reconhecimento de qualificações para as empresas de consultadoria de Macau na área de construção civil para promover a integração aprofundada entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Isto deixou os órgãos de Macau cheios de confiança no futuro brilhante da Grande Bahia. Sr. chefe executivo, de acreditar que o governo esteja a reforçar o diálogo e a cooperação com os cidadãos da Grande Bahia, lutando por mais políticas de benefício para o desenvolvimento da diversificação industrial de Macau e a integração na Grande Bahia, para os jovens e profissionais de Macau terem mais oportunidades de aprendizagem e participação. O senhor chefe executivo pode fazer uma apresentação sobre as atuais políticas de Macau para a integração na Grande Bahia? Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo, faça a favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela sua pergunta, deputado Wuchoki. A sua pergunta prende-se com a acreditação profissional, reconhecimento de certificados. Temos políticas muito esclarecedoras. Temos Hanchin e Nansha, que há pouco referi. Quanto ao reconhecimento de qualificações profissionais, no meu entendimento, em Nansha ou em Shenzhen, desde que esteja reconhecida a qualificação, é
o reconhecimento é válido em todo o país. Portanto, vamos reforçar com a zona de cooperação aprofundada este trabalho de reconhecimento de qualificações. Ainda não foram criadas as instituições de acreditação profissional. Depois, o Sr. Secretário-Lei vai dialogar consigo durante o debate sobre a SLAG. Quando às políticas de apoio, já referi em Hangqin, vamos promover o desenvolvimento. Muito obrigado. Até a palavra, deputada Lochonha. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. O governo apresentou várias sugestões e novos rumos para a promoção da diversificação econômica, incluindo o Hospital das Ilhas, que visa proporcionar aos residentes cuidados de saúde de melhor qualidade, formar profissionais de saúde locais e elevar o nível dos cuidados de saúde especializados e ainda os modelos de cooperação transfronteiriça, cuidados de saúde mais turismo, convenções e exposições mais turismo e uma exposição dos locais, de modo a unir melhor os recursos e as vantagens das políticas das partes, trazendo grandes oportunidades e experiência para os diversos setores e ainda oportunidades para promover o desenvolvimento da diversificação da economia. Macau, sendo por parte da Grande Bahia, coopera, mas inevitavelmente também compete com as outras cidades. Hong Kong recorreu às combinações de golpes para atrair investimentos, definindo estratégias específicas, desenvolvendo trabalhos de coordenação e criando fundos, com vista a atrair empresas importantes e até criou o slogan atrativo, roubar empresas e talentos, o que vai, sem dúvida, pressionar Macau na atração de empresas de qualidade e de quadros qualificados. Face à atual conjuntura econômica desfavorável e aos fatores incertos, o governo vai reforçar a captação de investimentos e talentos, por exemplo, aproveitar os terrenos desaproveitados ou implementar políticas de benefícios para atrair o estabelecimento em Macau de indústrias de alta qualidade do interior da China e do exterior. Vai acelerar a promoção da mercantilização da educação para ajudar a recuperar a economia através do aumento dos postos de trabalho. Obrigada. Chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a pergunta da deputada Lo Chai-yin. A sua pergunta será que temos então terrenos desaproveitados para implementar políticas de benefícios, como nós temos a lei de terras, por isso não podemos utilizar terrenos desaproveitados para esta finalidade. Neste momento, só temos então o Parque Industrial da Concórdia e de Paon, que são terrenos destinados às indústrias e que as respectivas empresas podem também desenvolver os seus produtos. E quanto à captação de investimentos e talentos, é um trabalho que temos de fazer. O IPIM e os serviços competentes também vão reforçar os trabalhos, quer interno, quer exteriormente. E vamos então tentar criar fatores para aumentar a nossa atratividade. Podemos ter muitos slogans, mas será que todos esses slogans vão conseguir ser concretizados? E será que com esses slogans as pessoas talentas já vêm para Macau? Porque não basta a vida de uma empresa, porque uma empresa tem as suas instalações complementares. Por exemplo, se for uma empresa de montagem, não vai só instalar em Macau uma fábrica para a montagem. Por isso, isto também vai contribuir precisamente para a diversificação adequada da nossa economia. Porque quando nós temos muitas empresas da mesma natureza, vai esta situação constituir uma vantagem e outras empresas vão ser atraídas a instalar em Macau, tal como no setor de restauração. Se uma rua só tem um restaurante, as pessoas não vão lá, os clientes não vão. E se tiver mais restaurantes, então mais pessoas vão lá porque têm mais opções. Daí que
Estamos agora já a fazer os preparatórios, por forma a implementar, tal como acontece com os medicamentos da medicina tradicional chinesa e também o que eu referi, o nosso hospital, as instalações, quer para efeitos de reabilitação ou de manutenção de saúde, porque uma indústria, a parte jusante é muito importante. Provavelmente a senhora deputada não se dedicou na área industrial, porque nesta indústria tem várias. Se for uma fábrica de vestuário ou de têxtil, também tem outros equipamentos e instalações. É uma cadeia de instalações, como, por exemplo, máquina de costura, etc. Há que contar sempre com instalações complementares. Daí que temos que pensar bem e ter já qual é o rumo que devemos seguir e depois quais são as nossas bases é que podemos então desenvolver as indústrias. Agora, como já temos bancos, já estamos agora a apreciar a lei do sistema financeiro e os diferentes bancos podem então participar, entrar no nosso mercado. Daí que há lugar à diversificação. Se cada qual está a fazer da sua forma, isto não vai contribuir para nada. Temos 36 bancos e que se todos se dedicam aos serviços gerais, eu creio que não vai ser uma saída. E neste momento temos que então ter um posicionamento bem definido, inclusivamente na zona de cooperação aprofundada. Temos então as nossas 4 principais indústrias que constituem a nossa base e é consoante esta base que vamos então captar investimentos. Tal como o setor do jogo. E depois temos também setores dos jusantes, por exemplo, a restauração, hotelaria, etc. São todos esses atores complementares que estão a desenvolver-se com base no setor principal. As pessoas vêm em Macau, porque é que nos hotéis hoje em dia têm de desenvolver outras atividades econômicas? Porque é uma cadeia de serviços que têm de ser prestados aos hóspedes. Daí que estamos neste momento a desenvolver os trabalhos básicos. Não são trabalhos que podem ser feitos de um dia para o outro. Há que seguir os respectivos procedimentos. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Shang Lab. Obrigado, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Executivo, os colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. O regime de qualificação e inscrição para o exercício de atividades profissionais de saúde entrou em vigor no dia 1 de outubro e, segundo o número 7 do artigo 28, a renovação da licença pode estar condicionada ao cumprimento das normas sobre a participação em atividades de desenvolvimento profissional contínuo, ou seja, os 15 tipos de profissionais de saúde têm de obter créditos suficientes num prazo determinado, caso contrário, a licença profissional é cancelada. A aprendizagem e a atualização dos conhecimentos dos profissionais são um objetivo do setor. Na última reunião plenária do Conselho para Assuntos Médicos foram ouvidas as propostas dos seus membros sobre a construção da plataforma para o desenvolvimento profissional contínuo e a questão é a deliberação sobre os requerimentos para o requerimento deste desenvolvimento e o respectivo regulamento poderá contrariar a interpretação dada aos deputados no número 126 da página 41 do parecer sobre a lei número 18/2020 que prevê o seguinte. O proponente concorda com a ideia de que a gestão não deve ser apertada. O objetivo é incentivar os profissionais de saúde a participarem adequadamente em atividades de formação a fim de evitar o desligamento entre os profissionais de saúde e desenvolvimento profissional. Quer dizer, dá muito trabalho a qualquer associação médica organizar uma palestra para os seus membros obterem 1 ou 2 créditos, porque a deliberação estabelece 7 requisitos: apresentar com 45 dias de antecedência o requerimento, a planta do local do evento, o documento comprovativo da qualificação do formador, o plano de atividades, o certificado de inscrição da associação, o certificado de composição dos órgãos sociais e os estatutos, e isto é muito complexo. Senhor Chefe Executivo, será possível melhorar os procedimentos administrativos para os mais de 7.000 profissionais do setor de saúde de Macau e reduzir as preocupações do pessoal administrativo e do setor em geral? Obrigado.
Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente, e obrigado pela pergunta do deputado Chaney Lab. Segundo os meus dados, até setembro deste ano, foram recebidos 17 pedidos de associações e 113 pedidos de ações de formação. E algumas foram autorizados parcialmente ou parcialmente foram apenas 17 pedidos. E foram realizados, ou seja, o Conselho para os Assuntos Médicos definiram o prazo, mas devido a como algumas ações de formação exigem uma certa urgência, por isso, após 5 dias, têm de apresentar para efeitos de reconhecimento. Por isso, para essas situações, segundo os dados que eu tenho na mão, sobre, ou seja, o Conselho para os Assuntos Médicos já cumpriram esta regra em que não se deve ser apertada. E quanto aos 7 requisitos, tratam-se de fundamentos de base, por isso você tem uma interpretação diferente sobre estes 7 requisitos. Por isso, quando pela primeira organização, talvez os procedimentos são complexos, mas quanto às organizações posteriores, a apresentação dos dados é a mesma. Há pouco falou vários dados, por isso, no futuro, quando da recepção dos pedidos, então o Conselho para os Assuntos Médicos tem de receber os documentos comprovativo, qualificação, o certificado de inscrição da associação, o certificado de composição dos órgãos sociais e os estatutos. Se não houver alteração dos órgãos sociais, então não é necessário apresentar esses dados. Mas quanto há pouco falou também dos créditos. E sim, isto é necessário. Tem de apresentar o plano de atividades e a planta do local do evento. Estes dados são simples. E quanto à simplificação, isso tem a ver com... Eu acho que quanto a esses dados que só entrou em vigor há 1 ano, por isso eu acho que temos de... por forma a haver um ajustamento. Sim, pois há alguns dados que não é necessário a apresentação repetida. E quanto à conta única, também exige a apresentação de dados. E se concordar, também tem de apresentar. Se concordar com a apresentação desses dados, se permitir isso, então podem requerer nas várias instituições médicas por forma a obter os respectivos dados. Mas quanto à realização pela primeira vez, claro que é complicado, mas nas organizações posteriores pode haver uma simplificação dos procedimentos. Por isso, existe... e quanto ao comprovativo de qualificação do formador, se utilizar o mesmo formador. E quanto aos créditos envolvendo 15 tipos de profissionais de saúde, por isso, quanto aos profissionais de saúde, também vamos cumprir, que tendo em conta que não se deve ser apertada e no prazo de 5 dias tem de apresentar os documentos em falta. Por isso, em outubro do ano passado até setembro, 84 dos casos dos pedidos já foram autorizados. Por isso, também pretendemos simplificar os respectivos procedimentos por forma a dar resposta aos profissionais de saúde. Até setembro de 2022, as associações da ação de formação reconhecidas são no total 13 entidades. Tanto nos locais e do exterior são no total de 503. Por isso, essas pessoas vão conseguir dar resposta e a nossa secretária vai estudar esta matéria. Obrigada. Aplauso, deputado Bonifaz, excelentíssimo senhor chefe executivo. O governo não tem parado de promover o governo eletrônico. Em abril deste ano lançou formalmente a nova versão da Conta Única 2.0.
Assim, são já 127 os serviços públicos eletrônicos facilitadores da vida da população, abrangendo diferentes áreas: cuidados de saúde, educação, serviços culturais, recreativos, segurança social, transportes, habitação, empreendedorismo, marketing, etc. Mais de 400 e tal mil pessoas aderiram a esta conta, demonstrando que o trabalho foi satisfatório, porém o governo eletrónico ainda não abrange a informatização dos procedimentos administrativos. Com a entrada em vigor da Lei 5/2022, no dia 1 de setembro deste ano, a plataforma eletrónica dos tribunais entrou em funcionamento nesse mesmo dia, disponibilizando serviços de envio de peças processuais e de pagamento de custas, dando-se assim o primeiro passo para a informatização dos processos judiciais. Quanto aos procedimentos administrativos, francamente, o Serviço de Notificações Eletrônicas já está detalhadamente regulamentado na Lei nº 2/2020, Governação Eletrónica, e no Regulamento Administrativo nº 24/2020, Regulamentação da Governação Eletrónica, que são um suporte legal indispensável para a notificação eletrônica dos procedimentos administrativos. Senhores chefes executivos, já foram agendados os trabalhos de informatização dos procedimentos administrativos? E para efeitos de articulação, não será necessário proceder à revisão do Código do Procedimento Administrativo, implementado há já mais de 28 anos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bonifá, muito obrigado pela sua questão. Temos a Lei 2/2002. Esta lei já foi implementada há alguns anos e com base no balanço das experiências, o governo Raiem vai ponderar em iniciar os trabalhos de revisão em 2023, os trabalhos de legislação da referida lei, e tentar eliminar os obstáculos que não facilitam o procedimento administrativo. Por exemplo, vai pensar em fazer uma revisão sobre os formulários ou as orientações, ou até e quanto aos procedimentos que têm que ser iniciados com o pedido cara a cara do interessado. Estes aspectos vão ser revistos, porque normalmente no CPA diz que os pedidos têm que ser feitos cara a cara. E quanto a estes aspectos, vai cair no âmbito da revisão legislativa da referida lei que acabei de referir, que é a Lei 2/2020, e o governo Raim está passo a passo impulsionar o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos. O que nós queremos é que, no âmbito da governação eletrónica e no âmbito da regulamentação da governação eletrónica, aperfeiçoar os procedimentos, por exemplo, na formação dos processos, nas instruções ou no tratamento dos pedidos. Nós vamos tentar pensar introduzir alterações nesses aspectos, tal como o senhor deputado disse que há muitos anos que estas matérias nunca foram não têm sido alvo de revisão. Vamos pensar a rever estes aspectos. Segundo os meus dados nas mãos, a conta única já dispõe de 160 funções ou serviços. 420 mil pessoas fizeram registros na conta única. Os resultados requeridos são ideais. Muitas coisas os assuntos que podem tratar através das chamadas telefónicas ou através dos computadores, ou seja, a utilização das plataformas eletrónicas por parte dos residentes já alcançou um novo patamar. Isto coaduna o que acabei de referir, que os procedimentos do governo, tal como eu já disse, que vou entrar em contato com o secretário André Jean para aperfeiçoar os procedimentos ou simplificar os procedimentos. Vamos recorrer a procedimentos para mudar as situações objetivas. E depois, passo a passo, vamos também simplificar os procedimentos que têm muito a ver com a vida da população. Isto também é um aspecto que temos de reforçar, porque isto implica muito trabalho. Os colegas que trabalham na conta única aplicaram muitos esforços. Num curto prazo de 1 ano, trabalharam arduamente e conseguiram ajudar a conta única a alcançar bons resultados. E queremos que a governação eletrónica continue a caminhar rumo à simplificação para ajudar a facilitar a vida da população, dos comerciantes, e para também desentupir os obstáculos existentes. Entre aspas,
Ou que seja, em primeiro lugar, nós vamos facilitar a vida da população perante os procedimentos administrativos. Ou seja, desmantelar o nó górdio, assim. Temos de desmantelar passo a passo, não pode rapidamente, num passo só podemos resolver tudo, mas temos de pensar muitas causas, muitos fatores, porque esta matéria tem muito a ver, estão relacionados com muitos procedimentos, porque eu, enquanto que estava na Assembleia Legislativa, há 1000 e tal diplomas que entraram em desuso e temos de fazer a recensão legislativa, e agora com a implementação da eletronização temos também de avaliar quais os diplomas estão relacionados e entraram em desuso, ou seja, temos de assumir uma atitude prudente na reforma dos procedimentos ou na inovação dos procedimentos ou no aperfeiçoamento da procedimentos. Quanto aos procedimentos que vão incluir na conta única, é uma tarefa mais ou menos relativamente simples, mas quanto aos procedimentos definidos das leis, é um trabalho mais complexo, porque uma mexida nos procedimentos administrativos vai envolver diferentes áreas de tutelas. Por exemplo, pode envolver 5 áreas de tutelas. Por isso, nós temos de fazer bem os estudos e só com os resultados dos estudos é que podemos avançar. Eu peço compreensão dos deputados que o governo tem que gastar algum tempo para rever este aspecto. Temos de assumir uma atitude prudente. Muito obrigado. 31位議員。31 deputados já apresentaram perguntas e o Sr. Chefe do Executivo respondeu a todas. Obrigado mais uma vez pela presença do Sr. Chefe do Executivo, membros do Conselho Executivo e membros do Governo. No dia 21 deste mês, vamos começar o debate da SLAG com as várias secretários. Obrigado mais uma vez. Declaro encerrada a sessão.